aquela área Flórida, 3 nós somos aqui da Califórnia. E eu fiquei perguntando, o que está acontecendo na igreja de vocês? Mesma coisa, irmãos. Povo apático. Antigamente, quando a migração começava a apertar, o povo corria para a igreja fazer campanha, oração. Hoje, nem isso faz o povo orar. É sério, irmãos. O negócio está ficando preto aí, ninguém vem para oração. O mundo está prestes de testemunhar a volta de Jesus. E Deus está avisando, porque Deus é justo. Ele está avisando. Ele está avisando e dizendo assim, meu povo, vê o que está acontecendo. Profetas profetizam. Eu sou pastor. E eu sei que o meu dom ministerial principal é de mestre. Mas eu venho a vocês nessa manhã, não como mestre. E eu uso mestre no sentido do dom ministerial de Efésios 4. E não venho a vocês como pastor. Com muito temor e tremor, eu venho a vocês como profeta. Eu venho a vocês para declarar o que Deus está dizendo. E eu quero dizer para a igreja que Deus me confiou como pastor, que Deus está avisando a igreja da sua volta e de um julgamento que está vindo sobre a terra. Grande julgamento. Não é pequeno não, irmãos. Grande julgamento. E, usando as palavras da Bíblia, e que também foram repetidas pelo pastor Márcio, o julgamento começa na casa de Deus. Toda vez na Bíblia, eu falo por conhecimento das Escrituras, toda vez na Bíblia que Deus queria chamar a atenção do seu povo, ou de qualquer povo, Deus fazia através de uma estratégia, através de tocar na economia, toda vez. Porque nós precisamos de comer, nós precisamos de beber, nós precisamos de viver, precisamos de dinheiro. Então, Deus sabe que às vezes a coisa dá doença também. Às vezes Deus toca no corpo. Mas aí, quando Deus toca no corpo, preste atenção, quando Deus toca no corpo, é porque não tem mais jeito nenhum. É porque nem tocando na economia, e preste atenção no que eu estou falando, irmãos, porque isso eu estou vindo a vocês como profeta. Se não ouvir através da economia, Deus permite tocar no corpo. Então, Deus está tocando através da economia, o que Ele fazia sempre. E o que está acontecendo, eu não sou democrata, não votei pelo presidente Obama, não votarei novamente, mas ele é o meu presidente aqui na América. Eu quando prometi, quando eu peguei minha cidadania e eu levantei minha mão, aquilo não foi brincadeira. Eu fiz uma promessa, que eu sou brasileiro por nascimento, mas cidadão americano por escolha. E eu tenho responsabilidade em orar por esse país e contribuir para a felicidade desse país, a bênção desse país. Então, quando eu vejo a economia dos Estados Unidos são trilhões de dólares que esse país deve. Trilhões. Todo americano que nasce, toda criança que nasce, pastor Max, seu filhinho vai nascer, ela já vai nascer com mais ou menos $50 mil de dívida. Todo mundo que nasce. A minha netinha vai nascer agora. Já nasce com dívida. É só você somar 2 mais 2 e você vai descobrir que 2 mais 2 sempre é 4. Sempre. Então, você tem, olha a conversa em Washington. Vou dar um exemplo para vocês, só para ficar mais claro, porque trilhões, quem sabe o que é trilhões? Mas eu falo para vocês assim, irmãos, deixa eu falar o seguinte, eu vou dar uma história para vocês. Fulano de tal se reuniu com a sua família e diz assim, olha, nós estamos um grande problema. Qual é o nosso problema? Vamos colocar aqui no papel. Bem, nós estamos com uma dívida de $1 milhão
é quanto a gente deve. E para a gente pagar essa dívida de $1 milhão, a gente tem que ter uma entrada mensal de $30 mil por mês. $30 mil por mês. Mas só tem um problema, não só a gente tem uma dívida de $1 milhão e a gente precisa de uma entrada mensal de $30 mil por mês para pagar a dívida e sobreviver, mas nós estamos gastando 80 mil por mês. A gente tem uma dívida de 1 milhão, nós entramos 30 mil e gastamos 80 mil. Irmãos, o que vai acontecer? Você teve 1 milhão, ganha 30, gasta 80, fracasso. Aí alguém fala assim, não, vamos ter que cortar esse negócio, não tem jeito, tem que diminuir. Aí fala assim, para diminuir, você tem que fazer o seguinte, aí vem o tio fulano de tal e diz assim, não, vou te dar uma prescrição para resolver esse problema. Qual é a prescrição? Entra 30, gasta 80, vamos fazer assim, vamos cortar 20 mil. Pô, cortar 20 mil? Vai cortar o meu salão de cabeleireiro? Tem que cortar. Vai cortar o Netflix? Tem que cortar. Cortar 20 mil. Aí alguém fala assim, não, cortar 20 mil é muita coisa. Vamos cortar só 5 mil. Deixa o salão de cabeleireiro. Só corta 5 mil. Vamos olhar na primeira opção. Ganha 30, deve 1 milhão, gasta 80, vai cortar 20, mas continua gastando 60, mas só ganha 30. Resolve o problema? Não. E o que fala assim, não, corta 5 mil, resolve o problema? Não. O que está acontecendo é isso. Os Estados Unidos devem trilhões, o republicano diz assim, vamos cortar 20 mil? Ah, não pode, porque se cortar 20 mil vai cortar isso aqui. Vamos cortar só 5 mil, democrata. Mas os dois não podem fazer nada. Aí vem o Tea Party, que agora... O Tea Party é isso. Tudo que o Tea Party diz é o seguinte, não tem jeito. Se ganha 30, só pode gastar 30. Não tem jeito. E aí, eles são chamados de terroristas. Sério, irmãos. Tem solução para esse país? Não. Só Deus. Só Deus. O Brasil, que tem o petróleo brasileiro que foi descoberto, irmãos, é muita coisa. Mas o que acontece? Entra e vai para o bolso dos políticos. Vocês que são de Goiânia, vocês sabem que o aeroporto de vocês é uma coisa... Eu não vou falar porque eu estou no púlpito. É uma vergonha. Mas alguém me disse, um goiano me disse ontem, que esse aeroporto já foi pago mais de 8 vezes. Significa que muita gente está comendo esse dinheiro. E todo mundo sabe disso, mas ninguém faz nada. Vai fazer alguma coisa? Não tem como fazer. Tem solução para o Brasil? Não. Só Deus, só um milagre. E eu vou dizer para vocês, que o mundo, do jeito que está, só o julgamento de Deus. Além disso, nós estamos vivendo numa época em que o mundo não só está passando por esse problema econômico, a gente está na nossa cara, está na cara. Problema econômico de proporção catastrófica e apocalíptica. E aí a gente vê os desastres naturais. Eu estava em Boston nessa semana. Não é comum, embora já aconteceu, mas nessa semana, a área da Nova Inglaterra, incluindo o Washington DC, que é o centro político dessa nação e do mundo, terremoto. Mexeu a Casa Branca. Mexeu o Congresso americano. Mexeu o monumento de Washington. Mexeu o monumento de Lincoln, aqueles lugares que eu estive lá há pouco tempo. Mexeu tudo, irmãos. Nova York é a cidade econômica, a cidade que nunca dormiu ontem à noite. Nunca teve um terremoto, um furacão como esse. Nunca passou. O prefeito disse, nós nunca tivemos que fazer o que nós fizemos. Eles cancelaram todos os trens, todos os ônibus, fecharam a ponte, parou a cidade que nunca dorme. Deus disse, vai dormir. Vai dormir.
Será que o pessoal não está vendo isso, irmãos? Será que o tsunami aconteceu por acaso? Tem sempre tsunami. Preste atenção, abra a tua cabeça. E a gente que é brasileiro dizia antigamente, graças a Deus que o Brasil não tem nada disso. Não tem? Além de agora ter terremoto, que já aconteceu, furacão, que já aconteceu, a gente continua com a corrupção e com a falta de segurança. Será que a pessoa não está vendo, irmãos? Que nós estamos vivendo numa crise de proporção apocalíptica, escatológica. Jesus está perto de voltar. Da mesma forma que está acontecendo na igreja, está acontecendo no mundo. Porque da mesma forma que na igreja os crentes vê tudo isso, em vez de correr para o passo de Deus, buscar Deus, fica apático, achando que Deus tem obrigação de abençoá-los. O mundo está assim também. Então, o que está acontecendo hoje? Redefinição do casamento, oficializando o casamento entre 2 homens ou 2 mulheres, supostos pastores ou pastoras abençoando isso. Corrupção, pastores e líderes vivendo com vida dupla, adulterando, divorciando, voltando para os púlpitos e o povo dizendo amém. O país se levantando contra Deus, a América, que é um país fundamentado no berço evangélico judeu-cristão, não consegue se reunir para orar. Quando o governador de Texas diz, eu preciso de juntar todo mundo, vamos para um estádio e vamos orar a Deus. Ele é criticado, a nação diz que isso é contra os preceitos da nação. Porque se ele quiser ter uma oração, tem que ter para todos os outros deuses, tem que também convidar o muçulmano, tem que convidar o isso e aquilo, o budista, e ele diz, não, eu sou crente, eu quero orar para Deus, eu não estou aqui como governador. E o país se afastando. O que Deus faz? Deus toca na economia. Então, nós estamos vivendo em crise. Aí o que Deus faz? Da mesma forma que Deus fazia em Israel, que Deus mandou um julgamento sobre Israel no tempo de Acabe. Deus levanta profetas. É interessante esse paralelo. Nos dias do pior rei de Israel, Deus levanta o maior dos seus profetas. Elias é considerado o príncipe dos profetas. Eu olho isso e eu não estou aqui trazendo negativismo, eu estou trazendo aqui palavra de Deus.